A década de 1980 é lembrada com muita nostalgia pelos fãs da banda Metallica, pois foi nessa época que eles se consagraram como um dos maiores grupos de thrash metal do mundo. Eram jovens, cheios de energia e determinados a conquistar o planeta com sua música, sem parecer ter qualquer limite. Dentro desse grupo havia um membro especial que se imortalizou como um símbolo do que o Metallica representava em seus melhores anos. Infelizmente, sua vida terminou de forma trágica. Cliff Burton nasceu em 10 de fevereiro de 1962 e sua aproximação com a música começou graças ao seu pai, que lhe apresentou obras de música clássica e o matriculou em aulas de piano quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Aos 13 anos, um acontecimento marcante mudou sua vida. A morte de seu irmão, que tinha apenas 16 anos, vítima de uma hemorragia cerebral. Segundo o pai de Cliff, pouco tempo depois dessa tragédia, o jovem revelou seu desejo de aprender a tocar baixo e prometeu ser o melhor em homenagem ao irmão. Curiosamente, uma das músicas que o motivou a tomar essa decisão foi a introdução de uma comédia policial chamada Barney Miller. Cliff dizia aos pais que queria tocar o baixo com aquele mesmo som marcante. Assim, ele começou a ter aulas de baixo e praticava entre 4 a 6 horas por dia. Sua dedicação era total. Cliff chegou a estudar com alguns professores, mas sentia que não aprendia tanto quanto gostaria, até conhecer Steve Doherty, que o aproximou do estudo do instrumento aliado à música clássica, algo que chamou muito sua atenção. Além disso, Cliff foi influenciado por grandes baixistas, como Lemmy Kilmister e Geddy Lee, que o inspiraram a buscar um estilo próprio e autêntico. Sua primeira banda se chamava Easy Street, fundada por ele mesmo, e nela também tocaram James Martin e Mike Bordin, que anos depois fariam parte da banda Faith No More. Depois da banda Easy Street, Cliff passou a fazer parte da formação de um grupo chamado Agents of Misfortune, com o qual chegou a tocar em algumas batalhas de bandas. No entanto, sua primeira participação realmente importante foi com a banda Trauma, que começou a ganhar certa popularidade. Na Trauma, Cliff se destacou como um baixista imponente, com um estilo muito particular. Seu objetivo era criar um som de baixo personalizado, utilizando distorção e executando solos extremamente rápidos, sem a necessidade de usar palheta. Isso resultava em um som que, em alguns trechos, lembrava o de uma guitarra. Em 1982, a banda viajou para Los Angeles para se apresentar em um show no qual estavam presentes James Hetfield e Lars Ulrich, membros da então jovem banda Metallica, que nessa época procuravam um novo baixista. Ambos ficaram impressionados com a forma como Cliff tocava e se movimentava no palco. Inicialmente, eles acreditaram que o som que ouviam vinha de uma guitarra e ficaram sem palavras ao perceber que se tratava de um baixo. Eles afirmaram que nunca tinham visto alguém como ele. Não pensaram duas vezes, se aproximaram e o convidaram para ser o novo baixista do Metallica. Cliff demorou cerca de 1 mês para dar sua resposta. Ele se sentia comprometido com a banda Trauma e não queria se mudar para Los Angeles. Além disso, sentia que a música da Trauma estava se tornando mais comercial, o que não o convencia. Por outro lado, após assistir a um show do Metallica em São Francisco, a proposta musical do grupo chamou muito sua atenção. Ele conversou com os integrantes e disse que aceitaria o convite somente se a banda se mudasse para São Francisco, cidade onde ele morava. O interesse do Metallica em ter Cliff era tão grande que eles aceitaram a condição. O baixista se integrou rapidamente à banda e criou um vínculo forte com os demais membros, especialmente com o guitarrista Dave Mustaine, que seria demitido em 1983. Pouco tempo depois, o guitarrista Kirk Hammett entrou para substituir Dave Mustaine e a banda gravou seu primeiro álbum intitulado Kill 'Em All. No início, a banda não ganhava muito dinheiro, mas usava todos os lucros para melhorar seus equipamentos.
Além disso, os pais de Cliff Burton os apoiavam financeiramente como recompensa pelo grande amor e dedicação que ele demonstrava pelo que fazia. Com isso, o Metallica começou a ganhar reconhecimento mundial e as coisas melhoravam cada vez mais. Seus novos discos eram muito bem recebidos e eles estavam realizando o sonho de suas vidas, tocar em grandes palcos diante de multidões. A banda se mostrava imponente, despertando euforia por onde passava. Em 1986, lançaram o álbum Master of Puppets, considerado por muitos como o melhor disco da banda. Ninguém poderia imaginar que, poucos meses após o lançamento desse álbum, aconteceria um evento trágico que mudaria para sempre a história do Metallica. No dia 26 de setembro de 1986, a banda fez uma apresentação em Estocolmo, Suécia. Depois de um grande show, o grupo seguia para o próximo destino. Durante a viagem, os membros reclamavam das camas do ônibus, dizendo que eram desconfortáveis e todos sempre queriam ficar com a cama de Kirk Hammett. Naquela noite, decidiram sortear as camas com cartas. Cliff Burton tirou o as de espadas e escolheu a cama onde normalmente dormia Kirk. Por volta das 6 da manhã, no dia 27 de setembro de 1986, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo. Ele tentou corrigir a direção, mas foi impossível. O ônibus capotou várias vezes. O impacto foi tão forte que arremessou Cliff pela janela e o ônibus acabou caindo sobre ele. Os integrantes saíram apavorados e confusos, mas o pior era que não ouviam a voz de Cliff. Então viram apenas suas pernas saindo por baixo do ônibus. Tentaram mover o veículo, mas ele caiu novamente sobre o corpo. Cliff estava morto, mas eles mantiveram esperança até o último instante de que ele estivesse apenas ferido. O motorista tentou cobrir o corpo com um cobertor, o que deixou James Hetfield furioso. Ele acusou o motorista de estar bêbado e ser o responsável pelo acidente. O condutor, no entanto, alegou que havia placas de gelo na estrada, causando a derrapagem. James caminhou por parte da estrada e disse não ter visto nada, versão confirmada depois pelo relatório da polícia. A triste realidade é que nada podia mudar o fato. Aos 24 anos, Cliff Burton partiu deste mundo, deixando um vazio imenso na banda, na família e entre os fãs. Desde então, Kirk Hammett se pergunta o que teria acontecido se naquela noite não tivesse cedido sua cama para Cliff. Talvez ele mesmo tivesse sido a vítima fatal do acidente, e não Cliff. Diversos músicos e bandas prestaram homenagens a Cliff Burton, destacando sua importância como um ícone da música com um estilo único e incomparável. Ele não era um baixista convencional e nunca se deixava ofuscar pelo som das guitarras. Cliff era descrito como alguém tranquilo e alegre, que liberava toda a sua fúria no palco. Ele acreditava que o Metallica seria ainda maior do que já era naquela época e que a banda iria evoluir. Não se sabe ao certo qual era a sua visão para o futuro musical do grupo, já que suas influências iam além do thrash metal, inclusive se afastando das bandas de metal populares, como Iron Maiden. Em uma entrevista transcrita por sua última namorada, Corinne Lynn, Cliff negou ter sido influenciado pelo baixista Steve Harris. Ele não deixou apenas um vazio no Metallica, pois também tinha um projeto paralelo chamado Spastic Children, no qual participavam Kirk Hammett, James Hetfield e outros músicos de bandas conhecidas. Esse projeto tinha um estilo pop rock, o que permitia experimentar sons diferentes, algo perfeito para Cliff, que era fã da banda The Misfits, a ponto de tatuar o logo no corpo. Essa banda tinha um som que, de certa forma, lembrava o que Cliff gostava de tocar. Outro dos seus objetivos era chegar a tocar algo ainda mais pesado do que o Metallica. Talvez uma das pessoas que mais se esforçou para manter vivo o legado desse músico tenha sido seu pai, que era um grande fã da banda. Ele os acompanhou em algumas turnês e também doou o dinheiro obtido pelo trabalho de seu filho para escolas de música e para o colégio onde ele estudou, como uma forma de preservar sua memória. Infelizmente, no dia 15 de janeiro de 2020, aos 94 anos, o pai de Cliff Burton faleceu, deixando também sua marca como guardião do legado do filho.
Cliff Burton se tornou o membro mais querido da banda, aquele que remete aos seus melhores anos e representa o que a banda realmente era, chegando a ser considerado a alma do Metallica. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal e deixe o seu comentário aí embaixo, que é de graça. E assim você vai me ajudar e eu vou ajudar você compartilhando tudo sobre o mundo do rock e heavy metal. Adeus, meus amigos, que o Deus do metal esteja convosco. Até a próxima, fui!